que a gente nota até agora é um silêncio nas transmissões. Eles estão procurando um culpado, procurando as causas, procurando, claro, alguém para pagar pelo assunto, né? O estaleiro se defende, bota a culpa na tripulação e por aí vai. E aos poucos as informações vão aparecendo. Olá, agradeço à Revista Náutica por essa oportunidade de trazer aí alguma informação a respeito dessa tragédia que foi o afundamento, o tombamento praticamente do Beijing. Muita coisa se fala a respeito desse assunto, né? Como sabemos, o barco está sob um inquérito agora, esse acidente está sendo investigado por autoridades da Itália, da Inglaterra, pelo mundo inteiro aguardando, então há muita pressão sobre as autoridades italianas para dar informações mais confiáveis, tal, mas o que a gente nota até agora é um silêncio nas transmissões. Eles estão procurando um culpado, procurando as causas, procurando, claro, alguém para pagar pelo assunto, né? O estaleiro se defende, bota a culpa na tripulação e por aí vai. E aos poucos as informações vão aparecendo. A primeira coisa que aconteceu, o estaleiro tirou do ar o site deles. Então, a gente não conseguia informação nenhuma. Então, você consegue um desenho de um site chinês a respeito do barco, uma foto, uma filmagem. O que a gente sabe é que esse barco tinha vários irmãos gêmeos, barcos que deram volta ao mundo, que foram para o Polo Sul, tal, com uma pequena, única e até grande diferença, diz pequena, mas não, é que os outros barcos eram todos em Cat, um projeto do Ron Holland, um projetista excepcional, talvez o mais competente hoje no mundo em matéria de grandes veleiros. O Cat é um veleiro com 2 mastros, e o Sloop, que é o caso desse do Beijing, é um mastro só. Ele é o segundo maior mastro em altura para um barco desse. Tem 75 metros, isso é um absurdo. É um prédio de mais de 20 andares, de mastro, de alumínio, uma estrutura extremamente reforçada. No início falaram, o mastro quebrou, aí o barco afundou, sabe, um monte de coisa que não existe. Se o barco tivesse, talvez, quebrado o mastro, talvez ele não tivesse afundado, se ele perdesse esse peso todo que estava para cima. Então, a tripulação tá sob ataque, o comandante não pode dar grandes esclarecimentos, porque está sob investigação, sendo, né, questionado a todo momento. Agora, o que se sabe? Esse barco tem 200 toneladas de lastro dentro dele. 30 delas foram colocadas depois de construído, depois dos irmãos terem nascido, foi aumentado em 30 toneladas justamente porque esse barco tem um mastro mais alto que os outros. Então ganhou-se mais lastro. Aquela parte que desce, né, o patilhão, aquela quilha móvel, vamos dizer assim, ela desce 6 metros para baixo do casco, aumentando o calado de 4 para 10, e ela pesa 60 toneladas, então é um contrapeso fantástico. Por que não estava arriada? Porque não precisava. O próprio fabricante indica que esse patilhão só deve ser usado quando o barco estiver velejando e quando o barco estiver acima de 60 milhas de distância da costa. Ele estava numa enseada tranquila, mar Mediterrâneo, flat, uma noite maravilhosa, clima quente, sem menor perspectiva de uma tempestade, de nada, então não havia por que se preocupar com isso, nem, como eu disse, não está nem no manual. E ele, para navegar, para ele manobrar, para ele fundear com essa quilha arriada, é mais difícil, é um barco de um motor só, fica mais complicado. Então ela estava para cima com certeza. Ninguém fala ao respeito, mas era isso. Agora, o que aconteceu? O downburst é o que chama de explosão, é isso que se acredita, é o forte candidato, é o microburst. Essa explosão é como se uma corrente de ar fortíssima descesse para baixo, né, para o solo, e quando ele chega na superfície, ele se espalha para todos os lados. Então essa é a explicação mais provável. Falou-se em tornado, né, que sobre o mar, né, na superfície do mar seria a tromba d'água, mas geralmente ela não é tão forte, ela dura pouquíssimos minutos e outra, o vento sobe, o vento desce, o microburst ele desce. Alguns sites falam em rajadas de até de 150 nós. Como é que vai se saber isso? Ocasionalmente se consegue alguma informação, ninguém sabe onde ele vai cair.
Não tem como botar um equipamento lá para medir tudo. Esse provavelmente foi fortíssimo. Quem viu os vídeos, que tem dezenas de vídeos na internet, o mastro deitou e provavelmente voltou para o outro lado. Então foi uma coisa assim de extrema violência. Agora, por que ele afundou? Sabe-se que ele tinha uma porta na popa, como a maioria dos barcos tem, é um beach club. Essa porta fica sempre fechada à noite, não há porquê, mesmo que estivesse aberta, ela fica na popa, é uma posição que não dá um embarque de água provável quando o barco deita, só você caísse para trás. Há um rebaixo nesse convés, porque como ele tem um tipo de um flybridge, embaixo tem um salão que as pessoas ficam sentadas ali, batendo papo na sombrinha, olhando o mar. Então o convés naquela região é mais baixo. Ali é provavelmente o vilão da história. Quando o barco deitou, a água deve ter entrado por ali, a gente deve. O lazarete é uma portinhola, vamos dizer assim, que você abre na lateral do barco para poder botar equipamento de mergulho, prancha. Alguns barcos, o bote sai por ali, jet ski. Nesse caso, desse barco em questão, como foi aumentado o calado dele, devido ao aumento do lastro, de 30 toneladas, esse porte ficou a apenas 10 centímetros da água. 10 centímetros, qualquer marolinha faria embarcar água. Então, é muito difícil que ela tivesse aberta. Não haveria o porquê, à noite principalmente. É normal, qualquer capitão de barco vai e fecha o barco todo para passar a noite, porque a noite é sempre uma incógnita, né? Muitas vezes acontece, precisa manobrar, precisa sair, levantar a âncora. E aí esse tipo de coisa acaba atrapalhando. Foi assim, tipo uma tragédia, né? É isso que eu considero. Essa água embarcou, provavelmente por ali. Aí, por que morreram as pessoas? As cabines de passageiros eram 2 convés para baixo. Embaixo do salão Então você sai da sua cabine, para quem viu as fotos, as imagens, é um monte de escada, um monte de corredor, é um monte de espelho, uma escuridão completa. A pessoa, quando numa festa, até, 3 horas da manhã, talvez alcoolizada, entra numa cabine que é a 2ª ou 3ª vez que ele entra, não é um ambiente que lhe seja de conhecimento. Você vai fazer o quê? Você vai acordar com a água subindo, batendo na canela ou talvez no pescoço. Provavelmente no pescoço. Tudo escuro, o que era chão não é mais chão, é parede, então você não sabe onde você está, as portas talvez tenham trancado com o movimento da água, tá? A pressão da água não deixa a pessoa sair, então é uma coisa horrorosa que acho que nem vale comentar. A tripulação salvou. A tripulação tem a gaiota na proa, geralmente, para acesso da tripulação, que num iate, num super iate, tripulação não circula onde circulam os passageiros. Isso é uma regra básica. Então você tem um acesso para a tripulação chegar no convés e fazer todo o trabalho de convés, limpeza, preparar as velas, preparar a manobra, preparar a saída, faz todo esse trabalho sem ter contato direto com os passageiros. O silêncio deles é preservado. Então a tripulação tinha uma maneira mais rápida de sair, outra. Eles conhecem o barco, eles vivem ali, já acordaram à noite com vento, para ter que ver a posição do barco e tal, fazer uma manobra, com certeza. Não tem barco que não tenha passado por uma situação dessa. Então, eles já eram habituados. O mastro, a gente já falou, ele era extremamente grande, mas extremamente bem feito. Para se tirar esse mastro durante uma reforma, foram precisos, se não me engano, 30 pessoas. Tinha grua, tinha tudo, custou uma fortuna, demorou 2 dias para tirar o mastro, porque ele é todo bem aparelhado. Então, essa história do mastro sem a menor possibilidade. Haveriam janelas abertas? Não, porque todas as janelas das cabines que permitem que o passageiro olhe para o mar, o dono do barco veja o mar, elas são laminadas no costado, então não existem aberturas. Essa daí foi outra hipótese que surgiu. Eu mesmo pensei, o europeu costuma, quando tem calor, a possibilidade de pegar um calorzinho, ele desliga o ar-condicionado do barco, abre as janelas, as vigias, as gaiutas, para ficar mais à vontade e pegar um pouco de calor. Nesse caso, é impossível. O gerador estava funcionando, o ar-condicionado também. Essas caixas de ventilação na popa são feitas de uma forma que o borrifo entre e seja
eliminado o barco. Agora, não é a prova de submersão. Isso não era um submarino. Esse barco extremamente bem feito, extremamente bem projetado, talvez com uma ou outra falha. Não há o porquê de colocar em dúvida a qualidade do barco. E nem acredito que haverão grandes mudanças, a não ser que a opinião pública force as autoridades a mudar alguma coisa, que vai provavelmente deixar o barco mais feio. Que soluções existem, mas como há uma guerra nos iates a respeito da eficiência, do tecnicamente correto e da beleza, geralmente a beleza ganha. Talvez agora os barcos comecem a ficar mais feios e talvez um pouco mais seguros. Obrigado.